Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus. E o nosso tema de hoje é este. Acabou o governo, acabou Deus, pátria e a família. De quem eu estou falando? É claro, dos satânicos, Bolsonaro e Michele. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, te mostrar algumas cenas que eu capturei. Mas quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, todas elas, porque toda vez que eu fizer um conteúdo você vai ser notificado. Hoje eu dei certinho para não se esquecer e deixar para o final, comentar algum vídeo e compartilhar, tá certo? Então vamos nessa. Somente quem não tem nenhum conhecimento bíblico de cristianismo, de princípios de moralidade, de família, do que é Deus, até mesmo do que é pátria através da Constituição brasileira, pôde acreditar nesses trevosos, que em verdade eles nunca tiveram esse tipo de conduta. Era um aglomerado em torno de um único objetivo: poder. Poder que mesmo Bolsonaro, gastando bilhões e bilhões, não conseguiu se reeleger. Não vou ficar com muitas delongas, porque a trágica história nós já conhecemos. Resta agora levá-los ao julgamento, que não está muito longe, mas também não está muito perto, porque eu defendo todo um processo, uma investigação consistente, todas as apurações bem feitas, o devido processo legal para um julgamento muito justo e que para que o povo brasileiro ao povo brasileiro não margeie nenhuma dúvida de que as penas estão corretamente aplicadas. Então, eu quero passar para você primeiro um vídeo do Bolsonaro. Então você assiste, fica até o final desse conteúdo, volta comigo, porque eu tenho ainda uma evangélica que vai falar da Michele. E depois eu vou concluir o meu raciocínio sobre este desgoverno e o tal Deus, pátria e família. Assiste aí e volta aqui comigo, que eu estou te esperando. Vai lá. Quem eu era, né? Até 2018. Era um deputado do baixo clero. Como nós chegamos lá? Via uma novidade, mídia alternativa. Quem foi meu marqueteiro? Carlos Bolsonaro. Né? Onde a gente fazia os programas, nossas lives, né? Mostrando aquilo que eu tinha uma linha desde o começo. E o povo acreditou em mim. Usei uma passagem bíblica, né? Eu sou católico, minha esposa é evangélica, e usei um versículo bíblico: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade dói. Falando a verdade, tu não vai chegar a lugar e não, você tem que mentir, cara. Falar que vai criar 10 milhões de empregos, 50 milhões de casas populares, vou triplicar o salário mínimo. Ganha barata. Se você não falar isso aí, tu não vai chegar. E a regra é mentir. Quem mente mais e com alguma inteligência chega. E não estou falando de uma mentira aqui, é verdade. É verdade. Aí está. Além do mentir, que ele falou que isso é a prática normal dele, mentir, a verdade inconteste, além de falou a verdade, ele foi induzido a se batizar por esses pastores, cujo crime organizado financia inclusive essas igrejas hoje, a se batizar para dar a impressão ao evangélico que ele havia se convertido, que ele havia se entregue a Deus, e então ensinar aquele famoso versículo bíblico, João 8,32. Mas a grande verdade é que, mesmo quando o Bolsonaro estava no governo, qual foi o período de férias que você viu Bolsonaro com a família? Poderia ser apenas a Michele e a filha mais nova? Nunca. Agora, ele andarilhando por aí como um satanás solto, correndo para destruir a estrutura democrática do país, também nem a filha aparece com ele. É simplesmente um absurdo. Mas vamos então agora a Michele Bolsonaro e uma evangélica mata-pau. Assiste aí e volta aqui comigo pro meu comentário final. Qual é a moral que a Michele tinha para ir nas nossas igrejas fazer terrorismo? Para mim o problema não é ser casada com o Bolsonaro, essas outras aspectos políticos de quem ela é dentro desse cenário. Para mim o problema da Michele foi que ela fez das igrejas evangélicas o último refúgio que há de pior no bolsonarismo. Toda a agenda pública da Michele no segundo turno de 2022 foi em igrejas evangélicas. Ela não conseguiu construir um debate sobre o Brasil que não partisse do terrorismo
terrorismo moral, que era ir nas igrejas, dizer que o PT ia fechar a igreja, dizer que se o PT ganhasse, o PT seria inimigo da família, inimigo das crianças. Ela fez isso aqui junto com a Damares, naquela fala tenebrosa da Damares, descreveu cenas de abuso sexual na minha igreja, aqui na Assembleia de Deus da Fama. E isso contribuiu para o aprofundamento da crise de relacionamento das pessoas. Quando me diziam, o Lula vai fechar igrejas. Como assim? O Lula governou durante 2 mandatos, depois a Dilma governou 1 mandato e meio. Além de não fecharem igrejas, as igrejas cresceram. Olha que eu não sou petista, muito pelo contrário. A primeira vez que eu votei no PT foi agora. Igreja nossa, em Goiânia, na região noroeste, um irmão deu tiro do outro dentro da igreja, por causa de política. Então quem que estava dividindo as igrejas? O Bolsonaro ou o Lula? Porque esse bolsonarismo evangélico, que pra mim não é a mesma coisa que a fé evangélica, pra mim é uma outra religião, tem uma embaixadora, e essa embaixadora é a Michelle. Aí está. Ela disse alguma mentira? Claro que não. Além do que, a Michelle é uma criminosa. A Michelle é uma pessoa sem qualquer moral, sem escrúpulos, sem caráter. Vamos lembrar dos 8 milhões desviados de uma empresa que doou para a pasta que ela coordenava e foi para as igrejas evangélicas. Vamos lembrar das carpas que ela matou e o Bolsonaro as emas. Vamos lembrar das moedas que ela tirou, matou as carpas para tirar as moedas todinhas daquele lago e disse que doou para uma instituição religiosa evangélica. Vamos lembrar das rachadinhas, dos repasses para pagar as contas da Michelle. E aí depois do desgoverno, eles abandonaram Deus. A pátria eles nunca se importaram. E a família, então, está destruída, porque agora os rumores são muito fortes de que, de fato, eles estão se separando. Porque eu disse desde o início daquele governo que aquilo era um casamento de fachada, de interesses, e o Bolsonaro precisava de uma mulher do seu lado. Há quem diga que ele nem gosta da coisa, da fruta, mas isto não é assunto para eu ficar metendo o meu bedelho. Então está dado o meu recado, eu peço para você então de novo se inscrever, dar certinho, comentar, compartilhar com os bolsonaristas para ver se eles se acordam, especialmente com os evangélicos, porque acabou o governo, acabou Deus, pátria e família. São apenas trevosos, porque o próprio Satanás disse que ele seria chamado de Deus. Ele disse que subiria até as nuvens do céu para se confundir a humanidade como se ele fosse o próprio Deus. Simples assim. Tá dado meu recado aqui, é a voz da esquerda resistente, a verdade não em quem ler, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.